Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de confeitaria. Eu sou Tomé Amade, do Centro de Estudos de Inteligência e Tecnologia, e hoje damos continuidade ao nosso primeiro módulo, que é sobre introdução à confeitaria. Nesta aula iremos falar de história e conceitos básicos da confeitaria, equipamentos essenciais e como usá-los, ingredientes principais como farinhas, ovos, açúcares, gorduras e fermentos. E por fim vamos falar de medidas e técnicas de precisão. Vale lembrar que a confeitaria é uma combinação de arte, ciência e precisão. No entanto, para quem ainda não está inscrito, peço que se inscreva, não é assim? E se inscreva também no nosso canal do YouTube, que é Centro de Estudos de Inteligência e Tecnologia, e ative o sininho para receber notificações das próximas aulas. No entanto, para você que já faz parte do curso, não precisa, porque vai receber o link das aulas diretamente no nosso grupo do WhatsApp. No entanto, sem mais conversa, vamos ao conteúdo. A confeitaria tem uma história muito fascinante. Desde as civilizações antigas, né, os egípcios já usavam tâmaras e mel, que era para adoçar pães e bolos, né? Ao passo que na Idade Média o açúcar era muito raro. Naquela época o açúcar era considerado como artigo de luxo. Mas com o andar do tempo, a confeitaria se tornou uma arte refinada, né? Então, a minha pergunta para si é: qual é a diferença entre confeitaria e panificação? Eu acredito que esses termos não são novos, não é assim? Qual é a diferença entre confeitaria e panificação? Ok. Confeitaria se foca em sobremesas e doces. Sobremesas e doces. E, no entanto, a confeitaria foca-se em sobremesas e doces com precisão na medida dos ingredientes. No entanto, a palavra-chave está na precisão na medida dos ingredientes. O segredo está nas quantidade dos ingredientes. No entanto, ao passo que panificação trabalha com fermentação e pães. Vou repetir, não é assim? Confeitaria foca em sobremesas e doces, com precisão na medida dos ingredientes. Ao passo que panificação trabalha com fermentação e pães. Ambas as áreas, né, se complementam, né? E muitos profissionais da gastronomia trabalham tanto com panificação quanto a confeitaria. Mas, em resumo, a confeitaria é a arte de doces e sobremesas, enquanto que panificação se dedica à produção de pães e massas fermentadas. Principais categorias de confeitaria são bolos e tortas, né, é a primeira. Segunda, doces finos. A terceira, chocolateira. E a quarta, sobremesas geladas. No entanto, sobre isso nós vamos desenvolver nas próximas aulas, né? Sobre bolos, tortas, doces finos, chocolateira, sobremesas geladas. Vamos falar sobre isso nas próximas aulas, né? Mostrando algumas receitas também. Só uma dica muito importante: a confeitaria exige paciência, prática e precisão. No entanto, cada grama faz diferença. Cada grama faz diferença. No entanto, nos bolos, por exemplo, se nós temos uma receita, né? Se você altera a quantidade de um ingrediente, pode ter resultado completamente diferente. Completamente diferente. No entanto, quais são os equipamentos essenciais, não é, que nós precisamos para usar na confeitaria? Quais são os equipamentos essenciais e como usá-los, né? No entanto, o primeiro equipamento, né, chama-se batedeira. A melhor batedeira é a batedeira planetária. No entanto, ela é ideal para massas
aeradas, né? Aquelas massas, eu poderia, se me permitir, usar o termo massa dura, né? Mas a palavra correta é aeradas. No entanto, é a melhor batedeira. Para o nosso curso e para os bolos que vamos fazer, você pode comprar qualquer tipo de batedeira, mas a melhor batedeira se chama batedeira planetária. E segunda coisa, chama-se fouet. Fouet ou batedor de arame. No entanto, é essencial para misturar massas leves, né? E a terceira coisa que precisamos, que é muito essencial, é a espátula de silicone, né? Que é usada para incorporar ingredientes sem perder volume. No entanto, a quinta coisa muito importante, não é assim? A quinta não, é a quarta coisa, não? É formas e assadeiras. As formas e assadeiras, não é assim? De diferentes tipos. Pode ser antiaderentes, tem de alumínio e existe de silicone. No entanto, nós usamos assadeiras antiaderentes e usamos as formas de alumínio, né? Só recapitulando sobre os equipamentos essenciais, né, que devemos ter. Primeiro, batedeira. Segundo, fouet. Terceiro, espátula. Quarto, que é formas e assadeira. A quinta coisa que devemos ter é balança digital. É muito fundamental para precisão, né? Temos que ter uma balança digital. A última coisa é peneira, o que nós chamamos de cefa, né? É utilizado para arear farinha e açúcar de confeitar. No entanto, é muito importante, né, manter os utensílios sempre limpos e organizados. Não deixar que alguém organize para você, porque nem todos sabem o que é importante. Eu já comprei 2 vezes borrifador, por exemplo, por causa de alguém ter deitado uma peça muito pequena, esta aqui, né? Porque a pessoa pensou que não fosse importante, mas eu não consegui usar. O meu borrifador acabou se inutilizando porque saiu uma coisa pequena que, no entanto, a pessoa que organizou não achou ser coisa importante. No entanto, é sempre bom manter os utensílios limpos e organizados, e de preferência eu prefiro organizar pessoalmente ou delegar alguém e esclarecendo que tudo é importante. Só uma dica muito importante: se você escolher os utensílios certos, né, isso vai te facilitar o processo e melhora do resultado final. No entanto, use cada utensílio para o seu devido trabalho, né? Muito bem, então quais são os principais ingredientes, né, que vamos usar ou que são usados na confeitaria? Os ingredientes principais são, primeiro, farinha, né? A farinha mais usada na confeitaria é a farinha de trigo, não é assim? É a base para a maioria das receitas. Segundo tipo de farinha é farinha de milho, que chamamos de amido de milho, né? Ou popularmente conhecido aqui em Moçambique como maizena, né? É outra farinha muito usada, amido de milho ou maizena. Então, outra farinha que usamos também na confeitaria é farinha de amêndoas, né? Usada em receitas finas, né? Como macarrões, né? Por fim, farinha de arroz. Também é usado como alternativa sem glúten. Depois eu irei explicar na próxima aula o que é isso de glúten, porque na próxima aula vamos ter aula prática onde vamos fazer bolos, então vamos falar sobre o que é isso de glúten, né? O que é que tem glúten, o que é que não tem glúten. Muito bem.
Primeiro ingrediente principal é farinha. Segundo, ovo. No entanto, qual é a função de ovo? Primeira função é a função estrutural, né? A clara dá leve, como é que é? Clara de ovo, né? Dá leveza e firmeza, ao passo que a gema adiciona gordura e sabor. No entanto, no ovo temos duas partes, claras e gemas. A clara dá leveza e firmeza, não é assim? Ao passo que as gemas adicionam a gordura e o sabor. No entanto, na próxima aula nós iremos ver como bater as claras de forma correta, né? Só recapitulando, falamos de primeiro ingrediente, farinha. Segundo, ovo. Terceiro ingrediente principal, açúcar. No entanto, existem três tipos de açúcar. Primeiro, açúcar refinado, é o mais comum. Nós usamos muito açúcar refinado. Depois temos açúcar mascavo, ou nós chamamos de açúcar castanho, né? O açúcar castanho ou açúcar mascavo, ele dá umidade e sabor caramelizado. Por isso nós não usamos muito em bolo, exceto no bolo de caramelo, né? Nós iremos falar desse bolo quando estivermos a falar de bolos especiais, né? Terceiro açúcar e último é o açúcar do confeiteiro, que é usado para glacês e decorações de bolos, né? E sobremesas. Então, falamos de farinha, ovos, açúcares. Então, o quarto ingrediente são as gorduras. No entanto, primeiro é manteiga, que dá um bom sabor e textura, né? Segundo é margarina. Margarina, no entanto, é uma alternativa econômica, né? E por fim temos óleo, e o óleo deixa os bolos mais úmidos. No entanto, nós usamos muito em nossos bolos o óleo, né? Depois, durante a formação, nós vamos usar óleo, vamos usar manteiga, vamos usar margarina, só para saber como se utiliza, né? No entanto, só de lembrar, a margarina usa-se como um alternativo. Muito bom. A minha pergunta é, qual é a diferença entre manteiga e margarina? Qual é a diferença entre manteiga e margarina? Manteiga vem de origem animal, no entanto, é feito na base de leite animal. Ao passo que margarina é feito na base de óleo vegetal, vem de planta. No entanto, a manteiga vem de animal e a margarina vem de planta. Não é a mesma coisa, não é? Nós, principalmente aqui em Moçambique, nós temos hábito de chamar manteiga margarina ou margarina manteiga, não é assim? Mas manteiga, origem animal. Margarina, origem vegetal. Muito bem, já falamos de primeiro ingrediente, farinha, segundo, ovo, terceiro, açúcar, quarto, gordura, quinto e último ingrediente essencial é o fermento. No entanto, existem dois tipos de fermentos, né, que nós usamos na confeitaria. Primeiro tipo de fermento se chama fermento químico, né, que é usado em bolos e massas leves. No entanto, a marca mais conhecida aqui é Royal, né? Marca de fermento químico mais conhecida é Royal. No entanto, existem outras marcas também. Outro tipo de fermento é fermento biológico, usado para pães e massas fermentadas. No entanto, uma dica só, usar ingredientes de qualidade faz toda a diferença na confeitaria. No entanto, é muito bom usar ingredientes de qualidade, não é assim? Ok, para terminar nossa aula, não é assim? Como medir com precisão, como medir corretamente os ingredientes. Na confeitaria, cada grama conta.
diferente da culinária tradicional, né? Aqui as medidas precisam ser exatas mesmo. Como medir corretamente ingredientes secos e líquidos? No entanto, a forma correta de medir com precisão é usando a balança digital. No entanto, se quer usar medidas exatas, use a balança digital. Por isso é muito importante ter na sua cozinha a balança digital, porque alterando as quantidades pode também alterar o resultado. No entanto, não basta só conhecer os passos para confeccionar alguma coisa, mas as quantidades, quando se trata de confeitaria, as quantidades contam muito. Se você altera as quantidades, o resultado não será o mesmo. No entanto, para medir com precisão, use balança digital. No entanto, os copos e colheres medidoras também são úteis, mas são menos precisas, né? Não medem com precisão. No entanto, isso é de mostrar na próxima aula prática, quando estivermos a fazer medições dos ingredientes. Vamos usar copos e vamos usar, no entanto, a balança, que é para ver. No entanto, muito importante, evite medir ingredientes no olho, né? Entre aspas, né? Olhos. Como é que é? Só de olhar e achar que já é a quantidade certa. Porque pequenos erros podem comprometer toda a receita. Não é? Bom, para terminar, não é assim? Como eu havia falado há minutos atrás, hoje aprendemos sobre os conceitos básicos de confeitaria, falamos também sobre utensílios essenciais, não é? Os principais ingredientes e assim como a importância da precisão. No entanto, vale frisar que a confeitaria é uma prática que exige paciência e estudo. Convido vocês a praticarem em casa, né? E partilharem no nosso grupo do WhatsApp ou nos comentários suas experiências, né? Na próxima aula nós iremos aprender sobre tipos de massas para bolos, onde iremos fazer massas básicas. Vamos fazer 3 bolos, né? Vamos fazer pão de ló, vamos fazer bolo amanteigado e vamos fazer ginoise, não é? Ok, escreve-se ginoise e fala ginoise. Alright. Não se esqueçam, a prática leva à perfeição. Experimente, erre e aprenda. Nos vemos na próxima aula e muito obrigado.